Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo diferente para vocês, que é algo que o Senhor tem tocado no meu coração a vir gravar e falar sobre esse assunto. É o meu testemunho de como eu fui desperta em relação à celebração do Halloween. Aqui nos Estados Unidos é algo muito forte e eu vim para cá em 2000 e desde então eu comecei a celebrar essa data que é comemorada aqui no dia 31 deste mês de outubro. Foi um processo, como tudo na nossa vida é um processo, mas antes de começar a falar sobre o Halloween, eu quero contar para vocês o que eu busquei de informação, o que eu tenho de conhecimento para transferir para vocês, um pouquinho, só para vocês entenderem que isso não vem de Deus, e sim das trevas. Mas o inimigo, ele sempre traz algo disfarçado, como se fosse algo bom. E eu vou falar para vocês como foi o meu processo. E se você tá já se sentindo incomodada ou incomodado em ouvir o pouquinho que eu falei até agora, pode ter certeza que isso é uma guerra espiritual, né? E o inimigo não quer que você continue aqui. Então, não dê esse gostinho para ele, não. Fique até o fim, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai abençoar a sua vida e dos seus parentes, dos seus filhos e filhas. Eu tô aqui para contar o meu testemunho e quando pessoas falavam para mim o que eu vou estar falando hoje aqui para vocês, eu não gostava, eu me incomodava também. Então, como eu falei para vocês, eu mudei para cá em 2000 e então, depois de alguns anos, eu comecei a celebrar essa data. Antes de eu me casar, eu celebrava com amigos, amigas, eu morava aqui com roommates, a gente chama de roommates, e ali tinham as festas à fantasia. E para mim tudo era festa, eu não tinha ainda o profundo com o Senhor, e eu achava que era tudo muito legal, né? Não via como algo ruim, vamos dizer assim. Mal comecei o vídeo, já tá tendo aqui alguns levantes, cachorro latindo, não sei se vocês ouviram aí de fundo, fui abrir a porta e estou aqui de volta, vamos continuar. Antes de dar o meu testemunho completo de como foi esse processo na minha vida, eu vou ler aqui algumas informações sobre essa data, dia 31 de outubro, que é celebrado aqui nos Estados Unidos, o dia do Halloween. Halloween celebra a véspera do Dia de Todos os Santos, com raízes que incluem o antigo festival celta de Samhain. Acho que é assim que fala, gente, eu não sei como é que fala, mas enfim, é Samhain. E se tornou uma celebração popular de temas de terror e do sobrenatural. As comemorações modernas incluem doces ou travessuras, fantasias, esculturas de abóboras e festas, ao mesmo tempo que marca o início de um período de 3 dias no calendário cristão para lembrar os mortos. Falar um pouquinho das raízes históricas. Originalmente, o feriado era conhecido como Samhain e marcava o fim da estação de colheita para os agricultores celtas. Os celtas acreditavam que nesta noite a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. É também conhecido como All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, a noite antes do dia de Todos os Santos, um feriado cristão. Aí sabe o que me fez lembrar aqui, gente? Observações à parte. Tudo inimigo ele copia, né, de Deus, e ele vai tentar tirar aquilo que é bênção, que é bom, que é positivo, que vem do Criador. Então vocês vejam aí, as datas mais celebradas, mais importantes para nós cristãos, que representa o nascimento de Jesus, que é o dia que o Senhor enviou o Senhor Jesus para nascer, o nosso Salvador, para nos livrar dos nossos pecados. Gente, embora saibamos que não é exatamente nesse dia, mas é a data que é celebrado isso. Um dia importante, valioso, sim, que representa o que Jesus veio fazer por nós aqui. Mas o inimigo, ele vai tentar transformar isso em algo bonitinho. Então veio o Papai Noel, mas na verdade é o Papai do Céu, né? Aí vem o Papai Noel, lógico, tem a história desse homem e tudo, mas o foco agora, todo mundo celebrando, e o foco é o Papai Noel. E não mais Jesus que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Veja como o inimigo sutilmente ele vai entrando, como se fosse algo tão bonzinho, bonitinho, só que não. Páscoa, outro
dia que nós celebramos agora a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Gente, ele morreu, ele venceu a morte por nós, ele ressuscitou, ele está vivo. A Páscoa representa isso, mas aí o mundo, os que estão no mundo, os que são de lá das trevas, traz o quê? O coelhinho da Páscoa, o chocolate. O que tem a ver, né? Mas aí a coisa bonitinha, para quê? Para distrair, para tirar o foco do que realmente significa e simboliza esta data, esta celebração, este holiday. Entendam como o inimigo faz? Aqui, novamente, Dia de Todos os Santos. É algo que é no calendário que existe, esses 3 dias no calendário cristão para lembrar os mortos. Dia de Todos os Santos, a noite antecedente ao Dia de Todos os Santos, um feriado cristão, o inimigo vem e cria o quê? O Halloween. E aí o que eles celebram nesse dia? A morte. Sim, ex-satanistas vão falar sobre isso, porque aí eu não preciso nem ficar aqui perdendo meu tempo, né? Tô trazendo conhecimento. Continuando, fala sobre as celebrações modernas. As festividades de Halloween são amplamente não religiosas em muitos lugares, com tradições como doces e travessuras, fantasias, festas e decorações de abóboras. É uma celebração popular do horror, do macabro e do sobrenatural. Marcou o início de um período de 3 dias no calendário cristão dedicado a lembrar os mortos, o Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro, e o Dia de Todas as Almas, que é o dia 2 de novembro. As principais datas para os satanistas podem variar dependendo da crença, mas o Halloween, noite do dia 31 de outubro, é uma data amplamente celebrada como o início do ano satânico. Halloween, 31 de outubro, considerado por muitos o início do ano satânico, é uma data central para celebrações. Para alguns é como um aniversário do diabo. Alguns grupos satânicos celebram Halloween como uma data significativa para o satanismo mundial, realizando rituais e cultos em honra a Satanás, como declarado pela Igreja de Satanás em 1966. Quando os povos celtas foram cristianizados, nem todos renunciaram aos seus costumes pagãos. Além disso, a coincidência cronológica do festival pagão de Samhain, com a celebração do Dia de Todos os Santos e do Dia dos Finados, no dia seguinte, no dia 2 de novembro, fez com que as crenças cristãs se misturassem com antigas superstições sobre a morte. Com a chegada de alguns israelenses aos Estados Unidos, o Halloween foi introduzido, tornando-se parte do folclore popular do país. E mais tarde, incorporando as contribuições culturais de nossos imigrantes, crenças sobre bruxas, fantasmas, duendes, Drácula e vários monstros foram introduzidas. Posteriormente, essa celebração pagã se espalhou pelo mundo. Até no Brasil agora isso está ficando muito forte. Alguns anos atrás não era assim antes. Eu, quando mudei para cá em 2000, eu nem sabia o que era isso. Nunca tinha ouvido falar no Halloween. E outra coisa aqui que é importante falar, é um feriado importante dentro do satanismo. E de acordo com o testemunho de algumas pessoas que praticaram o satanismo e posteriormente se converteram ao cristianismo, glória a Deus por isso, o Halloween é o feriado mais importante para os cultos demoníacos, pois marca o início do ano novo satânico e é uma espécie de aniversário do diabo. E nessa data, em grupos satânicos, sacrificam jovens, especialmente crianças, por serem os preferidos de Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Pronto, mudei para os Estados Unidos no ano de 2000, voltando aqui eu vou dar meu testemunho. E outra coisa importante também que eu fico aqui analisando, né? As casas aqui são decoradas, vocês vão ver que isso faz parte também do meu testemunho. Mas o mais importante é que eu estava na ignorância. Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento da verdade que nos liberta. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Então, eu estava no engano, como muitos de vocês podem estar também. E o meu testemunho, eu creio que vai edificar a fé de vocês e vai mostrar um pouquinho até do que vocês sentem em relação quando alguém fala sobre isso, porque eu me incomodava também. Mas tudo bem, isso faz parte. Aí eu fico pensando aqui, né, os parques aqui, Universal Studios, tem a Noite do Terror. E é horrível, gente, eu nunca fui e nunca vou, e eu acho muito triste quem vai. Porque é uma coisa de terror.
Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de assistir filme de terror. Nada disso vem de Deus. Até o dia que eu assisti O Exorcista, que aquela cabeça daquela menina começou a virar e ela vomitava aquela coisa verde. Gente, me deu um pânico tão grande e eu não conseguia nem levantar para desligar a televisão direito, porque até então eu assistia Poltergeister, aquele da televisão, né? Assisti o outro que tinha o palhaço, sei lá se era no armário ou embaixo da cama. Era um desafio para mim, porque eu pensava, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Pronto, até o dia que eu assisti esse daí, do Exorcista. Gente do céu, que foi aquilo, que pânico que me deu, que eu não conseguia nem olhar mais pra televisão e com cobertor eu cobri meu rosto, eu queria cobrir meus ouvidos, eu não queria nem ouvir, nem ver aquilo, até eu chegar na televisão eu fui assim pra desligar. Dali então, nunca mais eu assisti um filme de terror, porque eu sei que isso não vem de Deus, que isso não é bom. E O Exorcista, quem naquela época foi ao cinema e viu, pessoas passaram mal, porque é uma história real, né? Não é brinquedo não, isso existe. Os demônios existem, gente. Ok? O mundo espiritual é real. Então eu fico vendo aqui, né, parques, a Disney ela ainda traz aquela coisa bonitinha, né, o Mickey com a Minnie, com a cestinha de docinho, bonitinho, mas eles não deixam de celebrar. E já a Universal Studios já vai ainda mais no profundo. Essa data, para essas pessoas que são seguidores de Satanás, significa morte, celebração da morte, tem a ver com ocultismo, bruxaria, feitiçaria, satanismo. Sim, coisas que são das trevas. Bastam buscar na internet. Eu coloquei aqui uma observação, basta você buscar na internet, ver testemunhos de ex-satanistas, o que eles falam sobre essa data. Quando alguém fala algo pra mim, eu quero aprofundar, eu quero ver, eu oro pra Deus me mostrar a verdade, pra Ele testificar em espírito realmente aquilo, se é dele ou se não é dele. Pronto, assim aconteceu comigo. Então, antes de eu me casar, como eu falei, eu tinha as amigas, morava junto, então todo ano tinha essa data e a gente se reunia, fazia festa fantasia, era bebedeira, fumadeira, na época eu fumava e tudo, era festa de Satanás ali, né, se divertindo, brincando com a minha vida e com a daquelas pessoas também. Mas tudo bem que Deus chega na hora perfeita dele. Depois que eu me casei, eu comecei a celebrar em casa, também em festas. Por quê? Porque aí já juntou aquela coisa que tinha cultural, que eu não via nada de errado naquilo, não tinha nem conhecimento, discernimento nenhum de espíritos. E aí eu comecei a celebrar mais ainda depois que o meu filho nasceu. Por quê? Porque bonitinha, eu fazia em casa, eu dava brinquedinho, eu dava os docinhos, eu fazia aquela coisa assim, mas nada de medo. Não aceito que venha de fantasia, de medo, de tal, não sei o quê. Tá. Por que que eu comecei a celebrar? Porque o meu esposo, o aniversário dele é próximo da data do Halloween. Então, desde criança, na mente dele era aquela coisa positiva, aquela lembrança gostosa, porque aí vinha o aniversário dele, logo alguns dias depois ele tinha essa celebração do Halloween, aquela lembrança de pegar os doces, de estar com os amiguinhos, de se vestir, algo que trazia uma lembrança positiva, boa, né? Então eu achava ele gostava e a gente celebrava, eu decorava a minha casa, mas nada com coisa de horror, de assombração. Mas tudo a bruxinha e decorando a cadeira da sala, a abóbora com aquela cara que não tem nada de cara, né? Mas eu tentava pegar o Mickey e a Minnie, né? Segurando a abóbora. E assim foram anos e anos e anos. E teve duas coisas que marcaram muito, que me ajudaram a sair disso, né? De não desejar mais, não celebrar mais. Hoje em dia nem a abóbora eu aceito mais na minha casa, nesse sentido de celebrar essa data. E foi um processo até com o meu esposo também, né, com o meu filho, com a minha família em geral. Aí o que aconteceu? Numa dessas vezes, porque não é só na sua casa que você faz a festa, né, antes do meu filho nascer, eu quis fazer uma festa de aniversário para o meu esposo, especial, uma data especial, aniversário dele. E aí eu falei, eu vou fazer a festa fantasia para celebrar, como festa de Halloween, porque são alguns dias antes do aniversário dele. E aí eu contratei uma moça. Gente, olha como Deus faz, isso fazem anos. E aí eu contratei essa moça para fazer as fotos, me indicaram ela. Ela era cristã, ela nem está mais entre nós, ela teve câncer no intestino, depois deu metástase e ela faleceu. Nessa época ela ainda não estava doente, uma moça muito linda. E eu entrei em contato com ela, conversei com ela. Quando eu falei que eu estava chamando ela para fazer as fotos do aniversário do meu esposo,
que era a festa de Halloween, eu toda feliz, contando pra ela da festa, o dia, o horário, contratando ela, né? Ela ia fazer as fotos do aniversário. Pronto. Aí ela virou e falou assim pra mim, com todo jeitinho, gente, deixa eu falar pra você, por que você não faz algo tipo uma festa do Havaí, Hawaiian Party, ao invés de você fazer de Halloween? Porque Halloween, né, não é algo bom de Deus. Ela falou bem assim, mas com muito cuidado, ela teve muito cuidado, ela não estava me julgando, me criticando, mas ela teve que falar, né? Na hora, a primeira coisa que veio na minha mente, um pensamento assim, quem ela pensa que ela é? Tá tocando aqui. Quem essa moça pensa que ela é? Gente, a festa, eu tô contratando ela pra fazer a minha festa, ela quer mudar o tema da festa, né? Só que ao mesmo tempo aí veio o inimigo lá na minha mente, né? Tentando fazer com que eu rejeitasse aquilo que ela estava me falando, que era algo de Deus pra minha vida. E daí passou esse pensamento e me veio assim algo bom, que aí já veio o Espírito Santo falando ali pra mim, né? Eu falei, gente, ela falou em amor e aquilo não me fez totalmente rejeitar. E gente, eu mudei, eu falei, faz sentido, eu não tinha a menor noção, nada, eu nem era cristã ainda, não tinha nem sido batizada. Pronto, aí fiz a festa, tem as fotos até hoje, festa do Havaí, todo mundo veio com a fantasia do Havaí e tal, só que ainda assim, porque é um processo, gente, não é assim da noite pro dia. Eu ainda tinha aquilo em mim, meu marido nele, nosso filho nasceu e eu não celebrava mais em casa, não fazia mais festinha, não tinha mais fantasia, mas eu levava o meu filho aqui na casa do lado, as amigas convidavam lá no condomínio onde elas moram, vai ter o trick or treat. E eu pensava, poxa, todo mundo vai, meu filho com os amiguinhos, o que tem de ruim nisso, né? Então eu vou, não tô mais celebrando na minha casa, mas tem nada demais eu ir lá. Aí eu quero chamar a atenção de vocês hoje que eu tenho a visão do mundo espiritual, que eu entendo que nesse mundo jaz o maligno. E você tá batendo em porta de pessoas que você não sabe nada. Por mais que essas pessoas não façam nada de pôr um veneno no doce da criança, porque isso também pode acontecer, como já aconteceu, mas se essa pessoa serve a Satanás, se essa pessoa é uma bruxa, uma feiticeira, se essa pessoa é satanista, se essa pessoa não tem Deus na vida, é uma pessoa que serve a Satanás, ela consagra esses doces a Satanás. E aí, se você não é coberta pelo sangue de Jesus, se seus pais não são cristãos, se você ainda não passou pelo processo, né, de você ter Jesus, se arrepender, confessar seus pecados, aceitar Jesus, enfim, você não está coberta e protegida, protegido. E pode sim afetar sua vida, pode trazer problemas para você, sim. Pode, isso é real, o mundo espiritual, ele existe, gente. E o vídeo que eu estou trazendo aqui hoje foi algo que realmente não veio de mim. Deus falou, grava esse vídeo, fala sobre isso. E aí foram 3 vezes, e aí eu falei, vou logo gravar. Falei, mas ainda nem chegou a data ainda, Senhor, mas já vai avisando antes, porque eu já quero tocar as pessoas, é o Espírito Santo que vai testificar para você, é só o Espírito Santo que pode convencer de alguma coisa, eu não tenho esse poder, mas eu obedeço o que Deus falou para eu fazer. O que eu posso fazer, eu tô fazendo aqui, o resto é o Espírito Santo que vai fazer e você se permitir. Foram anos, gente, e aí eu fui tirando uma coisinha, fui tirando outra, e eu lembro que essa parte foi a que mais marcou para mim. Numa dessas vezes, indo com meu filho, nós entramos ali na subidinha de uma casa e bem do lado da porta tinha uma bola de vidro com água dentro e uma cabeça de um morto, né? Lógico que não era de verdade, né, gente? Mas ali uma caveira. E tinha aqueles olhos assim, ó, esbugalhado, com as veias no olho, assim, ó, vermelha de sangue. Meu filho devia ter uns 5 aninhos na época, gente. E eu lembro que enquanto as crianças batiam na porta, eu tava do lado dele. Eu fiquei... algo me chamou a atenção e eu olhei pro meu filho e meu filho estava olhando para aquela bola, assim, vidrado naquilo, assustado. E ele só ficou olhando ali. Na hora a mãe sente, né? Eu senti algo que ele ficou impressionado,
Imagina, gente, uma criança, e você não sabe o que vai ter. Tem casas aqui que é coisa horrível, que você fala, meu Deus, não é possível, porque muitas pessoas estão no engano, que nem eu estava, mas outras têm total certeza, amam a servir Satanás e aproveitam essa data para liberar os demônios que tem ali, entendeu? E tem casas que já estão decoradas aqui, que eu passo aqui na rua, eu vou vendo. Tem uns que fazem desse jeito que eu falei, é bonitinho, uma coisa aqui, outra ali, outros não, já põe a caveira, tem uns que tem umas caveiras gigantes desse tamanho, com caixão, tá repreendido em nome de Jesus. E aí, gente, passaram-se anos e o meu filho começou a ter pesadelo. Ele acordava no meio da madrugada, não era toda noite, né? Graças a Deus, que senão nem eu nem ele aguentaria. Mas vira e mexe, ele tinha pesadelo e ele acordava e eu via que era um desespero, não era algo normal, né? Até que um dia eu comecei a orar, eu falei, Senhor, né? E Deus me mostrou que era algo espiritual, Ele me fez lembrar, Ele me mostrou que foi lá naquela casa, naquela bola, com aquela caveira, com aquele olho esbugalhado, que eu lembro do meu filho olhando assim, ficou sem nem piscar, foi aquilo na mente dele, de alguma forma, né? Entrou no subconsciente dele e ele começou a ter pesadelo. Por quê? Porque não é de Deus, é das trevas, como quando eu vi o vídeo lá, o filme do Exorcista, que eu vi aquilo não é de Deus. E aquilo me perturbou durante um tempo, mas eu orei, Deus tira, né? Deus tira isso da nossa vida. Eu aprendi a lição ali, nunca mais eu quis assistir um filme de terror. Até hoje, pra quê? Pra quê? Se não tem nada de bom, vai trazer nada de bom pra minha vida, não é de Deus, pra quê? E daí eu comecei a ter ainda mais aversão e entender e fui buscar, porque quando alguém me fala alguma coisa, que nem eu tô falando aqui pra vocês, eu vou orar e eu vou buscar, fui no YouTube, e Halloween, e o que é o Halloween, e o que é, por que celebram, e da onde vem, e daí vendo vídeos, o que também mais me deu confirmação foram os vídeos de ex-satanistas que celebravam Halloween. Eles falam que é uma das datas mais importantes, se não é a mais importante para eles, porque eles fazem pactos, eles fazem sacrifício de criança. É monstruoso o que é feito, né? Nesses demônios, através desses demônios aí no mundo espiritual. E muitas vezes a gente não tem noção. Aí você vai lá, né? E come um docinho que veio dado de uma pessoa que serve e cultua a Satanás. Consagrou aquilo a Satanás. Não é para pôr medo, gente, mas é para você ter discernimento. Deus fala, sejam prudentes como as serpentes. No mundo jaz o maligno. Se é um dia que celebra a morte, que é um dia que os filhos de Satanás e o próprio Satanás celebra a data deles como se fosse aniversário do diabo, o que nós temos a ver com isso? Só que eu levei esse processo, esses anos, até que agora eu entendo, não só eu, como meu esposo também já entende, porque eu fui falando, meu filho também já entende, eu sempre falo pra ele, isso não é de Deus, aí dá dó de ver, porque a grande maioria das pessoas estão como eu estava antes, ainda dormindo, em coma. E eu hoje, graças ao Senhor, que usou a vida dessa mulher, depois Ele mesmo me mostrou o que tinha acontecido com o meu filho. E hoje eu não aceito mais isso dentro da minha casa. Eu não vou em condomínio nenhum, pra mim é um dia que eu fico assim, não vejo a hora que acabe. Eu só oro ao Senhor, né? E antes de fazer esse vídeo, eu consagrei ao Senhor, falo, Senhor, usa a minha vida para fazer a tua vontade, para falar o que o Senhor quer falar, que não seja eu que fale, sim o Senhor, para que vidas sejam despertas, que elas também entendam que isso não é de ti, não é uma data para a gente celebrar, para a gente compatuar, para a gente ensinar para os nossos filhos, é uma fantasia, o que tem na escolinha, até nas igrejas, algumas celebram chamando Halloween, Halloween, não tem que totalmente, né, ignorar isso daí, e fazer algo diferente disso, porque esse dia é um dia que o inimigo escolheu para celebrar, cultuar os mortos no caso, né, que são os demônios lá, que eles louvam, que eles amam. É muito triste, porque essas pessoas também estão no engano. E olha, para os anjos caídos não tem mais jeito, Satanás e os seus demônios já estão... não tem mais jeito, para eles é inferno e acabou, mas para nós que estamos aqui, Jesus veio em carne e osso, para todos que estão aqui, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então cuida, vigia, porque você pode levar essas coisas para dentro da sua casa.
E aí, daqui a pouco, você começa a ver seus filhos tendo pesadelo. Daqui a pouco você começa a ver seus filhos cheios de medo. Daqui a pouco você começa a ver que seus filhos estão indo por um caminho que não é o caminho de Deus e você já não tem mais um controle. Pode estar vindo disso. Sim, sem você nem saber. Então, cuide do que você faz, do que você leva para os seus filhos. Consagre tudo ao Senhor. E vigiem para vocês não trazerem coisas de Satanás para dentro da sua própria casa e para a vida dos seus filhos. Porque ele sempre vem disfarçado de anjo de luz. Tudo que ele faz parece bonitinho. Lembra do Papai Noel? Lembra do Coelhinho da Páscoa? Então agora também esse aqui é fantasia, é só a travessura ou docinho. O que tem de errado com isso? As crianças gostam, se divertem. O que vale é o que tem no nosso coração, a intenção do coração, sim. Até então você estava no engano como eu estava. Agora eu vou dizer para vocês. Vocês estão aqui, chegaram até o fim. Hoje vocês têm a consciência, vocês também acabaram de ser despertos. Agora é o que você vai fazer com isso que Deus te entregou, com esse conhecimento que Deus te entregou. E eu anotei aqui no final. No dia, lembrei aqui que eu anotei também, falando que no México eles celebram Dia dos Mortos, né? E nesse dia as bruxas praticam feitiçaria, todos esses satanistas, eles fazem sacrifícios de pessoas, de crianças, e algo demoníaco, diabólico. E aqui eu escrevi: o conhecimento nos liberta, a verdade nos liberta. E como a gente vai saber o que é falso? Conhecendo a verdade. Simples assim, e tendo discernimento de espíritos. A diferença está em quando você tem o conhecimento, a consciência vem. E hoje você sai desse vídeo com esse despertar. Agora é sua responsabilidade do que você irá escolher fazer com esse conhecimento. Deus abençoe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso, gente. Não tenho mais nada para falar, mas esse foi o meu testemunho. Hoje, eu estou aqui para gravar esse vídeo, para contar para vocês que tudo é possível quando a gente se permite. Deus só busca um coração quebrantado, aquele que está aberto a aceitar e decidir fazer a vontade dele. E não a sua própria vontade, aquilo que você julga ser o correto. Então busque o que Deus quer que você faça, busque agradar o coração do Senhor. Os tempos estão chegando ao final. Jesus logo voltará. Então se arrependa dos seus pecados, busque a Deus e você vai viver a vida abundante que Ele tem aqui para você viver. Deus abençoe grandemente. Um beijo enorme no coração de vocês. E que seus filhos estejam guardados debaixo da proteção, debaixo das asas do Criador, do Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, que nos ama e que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que pudéssemos ter aliança com Ele novamente e viver com Ele na eternidade. É isso, gente. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.